Fala, gente. Então, estamos aqui mais uma vez, né, dando continuidade aí a esse ano um pouquinho diferente, né? E como a gente combinou na reunião, os professores iriam fazer essas videoaulas, né? E na semana seguinte teria a revisão, tá bom? Então, semana que vem eu vou enviar para vocês aí nos grupos o calendário, o horário de cada aula, semana que vem, e aí vocês terão as videochamadas com os professores para tirar dúvidas. O professor vai preparar uma revisão bem bacana para vocês, tá bom? Para que a gente tenha aí conteúdo certinho para fazer as nossas provas, tá? Quem não me conhece, quem se matriculou agora, meu nome é Luan. Eu serei o professor de português, literatura e inglês de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro eu preciso explicar umas coisinhas, né? Eu faço a edição dessas minhas videoaulas. Só que, às vezes, né, tem coisas que a gente não consegue tirar. Então, por exemplo, eu tenho dois cachorrinhos aqui em casa, pode ser que eles passem aí no fundo da tela, tá bom? Caso, caso eles comecem a latir, eu conseguir tirar na edição, não vai incomodar vocês, mas às vezes foge do controle, então eu peço já desculpas aí, já adianto já meu pedido de desculpas, tudo bem? Gente, nós hoje vamos ter a primeira aula de língua portuguesa, tudo bem? Ó, já apareceu ali um, um cachorrinho ali, ó. Essa é a Pitucha. E aqui embaixo é a Neguinha. Olha lá. Então, como falei para vocês, nós teremos a primeira aula de língua portuguesa e nós falaremos sobre orações subordinadas. Na verdade, as orações subordinadas serão o conteúdo de todo o nosso semestre, tudo bem? Nós temos três tipos de orações subordinadas: as orações substantivas, adjetivas e adverbiais, e nós estudaremos todas essas três orações no decorrer do semestre, tá? Lá no finalzinho, nós falaremos sobre linguagem figurada e aí algumas figuras de linguagens também nós estudaremos. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula. Acompanhe aí. Beleza, gente. Então, olha só. Quando a gente estuda língua portuguesa, é normal que a gente faça uso, na maioria dos casos, de períodos simples. O que seria um período simples? São aqueles períodos que tem somente uma oração, tá? Somente um verbo na construção do período, tudo bem? Já o período composto é diferente, é quando eu tenho mais de um verbo compondo ali aquele período, certo? Beleza. Quando o período é composto, ele pode ser composto por dois processos: composto por coordenação, quem foi meu aluno no semestre passado estudou orações coordenadas, ou composto por subordinação. E aí é o conteúdo que nós estudaremos esse semestre, tá? E aí, quando ele for composto por subordinação, ele se classifica naqueles três tipos que eu falei para vocês: substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos acompanhar o nosso primeiro slide aí. Então, olha lá, período composto. Na análise de um período composto, a observação recai na relação entre orações e não mais sobre palavras ou expressões que constituem as orações. Quando ocorre uma relação de dependência sintática entre as orações do período composto, dizemos que composto por subordinação, constituído de oração principal mais oração subordinada. Então, vem para cá. Então, foi o que eu falei para vocês, tá? No período simples, a gente estuda as relações das palavras, dos termos da oração, tudo bem? Então, sujeito, predicado, verbo transitivo direto, predicativo do sujeito, o adjunto adnominal, a relação que as palavras têm entre si. No período composto, eu faço isso a nível oracional, ou seja, eu vou estudar as relações que as orações estabelecem entre si, tudo bem? Não é difícil não, mentira, é um pouquinho difícil sim, mas a gente vai seguindo, tá? Vamos acompanhar então o nosso próximo slide. Orações subordinadas. As orações subordinadas exercem, em relação à oração principal, as mesmas funções sintáticas que um substantivo, adjetivo ou um advérbio pode exercer. Por isso, classificam-se como oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e a oração subordinada adverbial. Seguindo o próximo slide.
nós veremos primeiro as orações subordinadas substantivas. Tudo bem? Vem para cá, só um minutinho. Gente, eu gosto sempre de falar a verdade para os nossos alunos, tá? As orações substantivas, pelo menos assim, no meu entendimento, na minha opinião, é um dos conteúdos mais complexos da gente estudar em língua portuguesa, tá? Isso não quer dizer que seja difícil. Complexo não é difícil. É que ele é bem, vamos dizer assim, mais elaborado, né? A gente precisa seguir passo a passo, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento de análise sintática, tá certo? Então a gente precisa ter muita atenção. Por isso, eu já convoco vocês. Na semana que vem, nas aulas de revisão, não deixem de comparecer nas aulas de português. Qualquer dúvida, nós vamos esclarecer ali, tá bom? Claro, também a apostila que eu enviei para vocês, alguns pegaram ela de maneira física, né? Também tem essas explicações lá de maneira objetiva, beleza? Então, volta para o slide aí. Então, olha só. As orações subordinadas substantivas exercem funções sintáticas que um substantivo exerceria. Por exemplo, a palavra saudade pode exercer função de sujeito, como exemplo abaixo. Esse exemplo que está aí, ó, a saudade machuca, é um período simples, só tem uma oração, só tem um verbo, tá bom? Nesse caso, a palavra saudade desempenha a função de sujeito. Sujeito é de quem a gente fala, né, no período. Tá aí saudade como sujeito, ok? Pode também exercer função de objeto direto. As pessoas não sentem saudade. No caso, a palavra saudade, ela, dependendo da aplicação, ela pode desempenhar a função de sujeito ou de objeto direto. O que é um objeto direto? É o complemento verbal sem preposição, tá? As pessoas não sentem saudade, sentem, nesse caso, é verbo transitivo direto, saudade é objeto direto, tá? Vamos seguir. A nível oracional, também conseguimos identificar as mesmas funções. Observe. Então, vamos lá. Volta aqui. Nós vimos que no período simples, ali eu tenho dois casos. A oração, são dois casos de período simples, perdão, e tem função de sujeito e objeto direto. Nós destacamos essas funções nos períodos simples, tá bom? Nós vamos ver aqui agora que essas funções também ocorrem no período composto, quando eu estudo a relação entre as orações. Então, volta para o slide. Olha só o primeiro período aí, ó. As pessoas querem que a saudade nunca venha. Por que é composto, gente? Eu tenho dois verbos. Olha lá. Querem é o primeiro verbo, venha é o segundo verbo. Então, se eu tenho mais de um verbo dentro do período, o período é composto. Tudo bem? Aí, olha só, como que estabelece essa relação entre orações? Eu vou dividir o período em duas orações, uma oração correspondente a cada um dos verbos. Então, olha só, a primeira oração, as pessoas querem. Segunda oração, que a saudade nunca venha. Tá? E ali embaixo tem a classificação feita. Olha lá, as pessoas querem, esse querem é a oração principal, é verbo transitivo direto, e toda a oração que se segue, que a saudade nunca venha, é a oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Então, viu como é fácil e difícil? É novo, né? É muita coisa, é a complexidade da língua portuguesa, tá bom? Só que uma coisa a língua portuguesa tem de bom. A maioria dessas regrinhas que a gente precisa seguir para fazer uma boa prova, elas possuem um macetinho bem bacana. Eu vou ensinar para vocês, tá? Eu acredito que na revisão seria melhor. Então, mais um motivo para que vocês não faltem à revisão, tudo bem? Vamos para o nosso slide aí. Uma coisa importante que precisamos observar nas orações substantivas é a presença da conjunção integrante, que ou se. É a conjunção integrante que marca a introdução de uma oração substantiva. Então, olha lá. A verdade é que o Vasco está batendo um bolão. Diga-se de passagem, é verdade mesmo, né? Segunda frase, tenho medo de que o coronavírus nunca vai embora. É provável que a Lourdes tenha encontrado o Domênico. Saudade dessa novela. Não sei se
tomo banho nesse frio. Então, queridos, dá uma olhadinha aí, deem uma olhadinha aí nessas frases. Percebam que tudo aquilo que está escrito antes da palavra que ou se pertence à primeira oração, a oração principal. A partir do que ou se, eu tenho a oração subordinada. Então, é essa divisão que nós precisamos fazer ao analisar as orações substantivas, tá bom? Até a conjunção, que vem da forma do que ou do se, eu tenho a oração principal. A partir dessa conjunção, eu tenho a minha oração subordinada. Por que isso é importante? Quando nós formos classificar a oração subordinada, nós temos que verificar o termo que antecede a conjunção. Então, nós precisamos ter essa marcação da conjunção, separar o período, separar em duas orações e verificar o termo que antecede, o termo que vem antes da conjunção. E aí a gente consegue encontrar a sua classificação correta. Tudo bem? Vamos seguindo. Tipos de orações subordinadas substantivas. As orações substantivas podem exercer as funções sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto. Ao lado, entre parênteses, está a sigla de cada classificação, tá? Ou seja, as orações substantivas possuem essas 6 classificações. São essas 6 classificações que nós precisamos encontrar. Próximo slide. Primeiro é quando exerce a função de sujeito. Eu vou chamá-la de oração substantiva subjetiva. Ah, Luan, tem que colocar isso tudo? Não, pode colocar só subjetiva. Ah, Luan, muito difícil. Posso colocar só sujeito? Pode também. Não tem problema. Só que, como esse semestre nós estamos com aulas à distância, as provas são online, certamente o nome vai estar escrito ali, o nome técnico, né? Oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? Exerce função de sujeito do verbo da oração principal. Então, olha a frase aí, queridos. Acontece que português é muito legal. Então, olha só, eu fiz a separação da frase, estão vendo? Acontece é aquilo que vem antes da conjunção. É a oração principal, é a minha primeira oração do período. Que português é muito legal vem depois da conjunção. Então, nesse caso aí, vai ser a minha oração subordinada. E aí, o que eu quero dizer? A oração que português é muito legal é o sujeito da oração acontece. Tudo bem? Assim se dá as orações subjetivas. A mesma coisa acontece com o exemplo abaixo. Olha lá. É possível que haja reprovações. Separei o meu período. Primeira oração. É possível. Segunda, que haja reprovações. Então, nesse caso, que haja reprovações é o sujeito da oração é possível. Volta para cá. Como eu disse para vocês, tem um pequeno macete para as orações subordinadas substantivas. Então, mais uma vez, juro que é a última. Não faltem à revisão, tudo bem? Vamos para o próximo slide. Vimos sujeito, agora é a função de objeto direto. Oração substantiva objetiva direta. Exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. Gente, é a mesmíssima coisa que o exemplo anterior. Viu o período? A primeira coisa que eu vou fazer é identificar o que ou se e separar o período, tá? Olha lá, eu queria, oração principal, que minha família fosse rica, oração subordinada. Então, precisa fazer esta separação para facilitar o nosso estudo, tá? Que minha família fosse rica é o objeto direto da oração eu queria. O mesmo se enquadra no segundo exemplo. Não sei se vou conseguir dormir. Não sei, oração principal. Se vou conseguir dormir, oração subordinada. Se vou conseguir dormir, exerce função de objeto direto da oração principal. Tudo bem? Objeto indireto. Oração substantiva objetiva indireta. Exerce função de objeto indireto do verbo da oração principal, tá? Então, gente, olha só, volta para cá. Então, o sujeito a gente consegue identificar, né? É de quem eu falo. O objeto direto ele vai se dar quando ele completar um verbo, só que sem preposição. É aquela ligação direta. Por exemplo, eu jogo futebol. Futebol, objeto direto de jogo.
Eu comi lasanha. Lasanha, objeto direto de comi. Então, quando o complemento verbal se dá sem preposição, ele é chamado de objeto direto. O que nós vamos ver aqui agora é o objeto indireto, é o oposto. É quando o complemento se dá através de uma preposição, com o auxílio de uma preposição. Tudo bem? Então, volta aí para os exemplos. Olha só, eu gosto de que façam minhas vontades. Percebam que entre o verbo e a oração subordinada eu tenho a preposição de. Quando eu tenho a preposição entre o verbo e o seu complemento, eu chamo o complemento de objeto indireto. Tudo bem? Embaixo não tem preposição. Olha lá, precisamos que você venha até aqui. E aí vai entrar a primeira dificuldade desse estudo. Nem sempre a preposição ela vai estar exposta, ela vai estar visível, tá? Só que eu sei que o verbo precisar necessita de uma preposição, porque quem precisa de alguma coisa. Tudo bem? Então, olha só. Esse detalhe da preposição pode atrapalhar um pouquinho os nossos estudos. Mas eu vou combinar uma coisa com vocês. Na revisão, eu vou falar sobre os verbos que geralmente precisam de preposição para ter o seu complemento. E aí facilita demais a nossa vida. Tudo bem? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, nós já vimos. Veremos agora o predicativo do sujeito. Vamos ao slide. Exerce função de predicativo do sujeito da oração principal. Gente, todas as orações, todos os períodos vão seguir a mesma regra. Separa o período. O ideal seria oração principal, que todos ficassem em quarentena. Aí tem a oração subordinada, tá? O predicativo do sujeito vai seguir a mesma regra que no período simples. Se antes da conjunção tiver um verbo de ligação, que eu vou explicar para vocês mais à frente o que é, eu vou ter um predicativo do sujeito. Então, nós vimos exemplos atrás com os verbos precisamos, gosto, comi, joguei, isso tudo é verbo transitivo direto. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar é verbo de ligação. E nós vamos esclarecer isso mais à frente, tá? Segundo exemplo, a verdade é que frio é bem melhor que calor. Não é essa friaca que está fazendo aí, né? Mas é legal, frio é bem melhor do que calor. Tudo bem, gente? Então, percebam que antes da conjunção eu tenho o verbo de ligação. E aí a oração subordinada vai exercer função de oração substantiva predicativa, tá? Penúltima é o complemento nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal. Exerce função de complemento nominal da oração principal. Temos necessidade de que você fale. Percebam, queridos, antes da conjunção também tem preposição, não tem? Se lembra que o objeto indireto também tinha? Pois bem, quando eu tenho preposição entre verbo e complemento, eu tenho objeto indireto, porque completa verbo. Quando eu tenho preposição entre um substantivo e o complemento, aí eu tenho um complemento nominal. Ambos os casos levam preposição, só que uma oração completa verbo, é objeto indireto. A outra oração completa nome, completa substantivo, então é complemento nominal. E aqui também vai se aplicar a mesma regra da preposição. Às vezes ela aparece, às vezes não aparece, tá? Mas a gente vai identificar quais são os termos mais comuns que recebem aí o complemento nominal, tudo bem? Vamos então para a última classificação. Antes de ir para ela, eu preciso falar para vocês. Vocês já repararam que no português, quando a matéria é muito difícil, eu tenho uma coisinha que torna ela nada impossível, né? Pelo menos uma eu vou acertar na prova. E é essa que a gente vai ver agora, são as orações apositivas. Verifiquem no slide aí. Exerce função de aposto da oração principal. Gente, resumindo, se tem 2 pontos, apositiva. Tá? Ah lá, antes da conjunção eu tenho ali 2 pontos. Quando eu tenho esse panorama, é oração apositiva. Vamos ler ali os exemplos só para a gente finalizar. Lembre-se do que eu falei, que o Vasco é super. 2 pontos, oração apositiva. De uma coisa eu sei,
que vou tomar sopa nesse frio. Todo mundo toma sopa no frio. Ah lá, também tem 2 pontos, oração apositiva. Tudo bem? Então, olha só, gente. Para recapitular, nós vimos aqui o estudo das orações substantivas e as 6 classificações das orações substantivas. Não é fácil, né? Mas também não é impossível, não. Pega o auxílio da apostila, vocês estão em casa, vocês podem também consultar qualquer outra fonte, né? A internet está aí para ser bem utilizada, tá certo? E tem a nossa aula de revisão na semana que vem. Então, muita calma nessa hora, não é fácil, mas a gente consegue fazer uma boa prova, tá bom? Vocês têm o contato do WhatsApp do colégio, tem o meu WhatsApp também. Precisar de qualquer coisa, só mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo vocês, tá bom? Por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham um aproveitamento muito bom dessa aula. Espero que ela não tenha ficado chata. Essa é a nossa maior preocupação com o vídeo aula, tá? Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Até a semana que vem na nossa revisão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Desculpa pelos cachorrinhos aí, tá? Tchau, tchau.